Existe uma crueldade no olhar humano que ninguém admite. Um instinto silencioso, biológico, que acontece em menos de um segundo. Antes de você falar, antes de apertar uma mão, antes de provar qualquer valor, você já foi julgado. Se você parece fraco, você vira presa. Se você parece pobre, você vira invisível. E não importa o quanto sua mente seja brilhante, não importa o quão limpo seja seu coração. Se a sua imagem transmite falta, o mundo vai te manter na falta. Maquiavel já sabia disso há 500 anos. Ele alertou que a multidão é guiada por aparências e que o mundo, na maior parte, é feito dessa multidão. Você já sentiu isso? Você entra em um lugar e parece que o clima muda. Os olhos passam por você como se você fosse parte da parede. E aí você vê homens menores, homens piores, homens vazios, recebendo oportunidades que eram suas, só porque pareciam pertencer. Isso não é azar. Isso é a matemática brutal da percepção. E enquanto você não dominar essa regra, tudo vai trabalhar contra você. A maioria acredita que pobreza é um estado financeiro. Estão errados. Pobreza, para o animal humano, é um cheiro, um sinal de vulnerabilidade. E a natureza odeia vulnerabilidade. Quando você parece pobre, e eu não digo mal vestido, eu digo diminuído, você aciona um gatilho predatório nas pessoas. Você convida o mundo a te ignorar. Você convida o mundo a te passar para trás. Você convida o mundo a te oferecer migalhas. Mas existe um jeito de quebrar esse mecanismo. Um jeito de sinalizar poder antes de possuir poder. Um jeito de forçar o mundo a te tratar com respeito, mesmo quando seu bolso está vazio. Maquiavel chamava isso de a máscara do príncipe. A arte de transformar sua imagem em arma até a realidade começar a se curvar ao que você aparenta ser. Só que, para vestir essa máscara, você precisa enxergar o erro que você comete hoje. Um sinal pequeno, invisível, mas que você transmite toda vez que sai de casa. Um sinal que diz: eu não tenho valor, eu sou pisável, eu sou descartável. E quando você para de emitir isso, a guerra muda, as portas destrancam, o mundo te trata diferente. Mas antes, você precisa entender por que o mundo pune a aparência da pobreza com tanta violência. O mundo não é justo, ele é eficiente. E o cérebro humano é a máquina mais eficiente que existe. Ele não quer trabalhar. Ele não quer cavar no barro da sua aparência para encontrar o ouro do seu caráter. Ele quer um atalho, e a aparência é esse atalho. Quando você se apresenta desleixado, curvado, pedindo desculpa com o corpo, você está entregando ao mundo um veredito contra você. Você está facilitando o julgamento. Você está dizendo: eu já desisti, então desista de mim também. E aqui está a verdade que dói. As pessoas não desprezam o pobre porque ele não tem dinheiro. Elas desprezam o pobre porque a pobreza lembra fracasso, lembra impotência, lembra queda. Parece contagioso, não com doença, mas com má sorte. E seres humanos são supersticiosos. Eles fogem de tudo que parece azar. Maquiavel observou isso com precisão. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todo mundo te vê. Pouquíssimos te sentem. Todo mundo enxerga o que você parece ser. Quase ninguém descobre o que você é. Pensa na última vez que você viu um homem com roupa manchada, postura caída, olhar no chão. Você pensou: talvez ele seja um gênio. Talvez ele tenha um coração raro. Não. Você pensou evitar, problema, derrota. Você fez isso sem maldade. Você fez isso por economia mental. Agora imagina isso acontecendo com você. E aí você se conta uma história para dormir em paz. Eu sou autêntico. Eu não ligo para o que pensam. Eu me visto pelo conforto. Isso parece maduro, mas é a linguagem do derrotado. Conforto é inimigo de ascensão. Autenticidade sem autoridade é só barulho. Quando você parece pobre, tudo trabalha contra você porque você saiu sem armadura. Você entrou num campo de batalha sem proteção. E na guerra, o desarmado não é poupado. Ele é esmagado. Existe um efeito psicológico que quase ninguém entende. Se um detalhe seu parece ruim, o resto é condenado junto.
Se seu sapato está destruído, se sua postura está quebrada, se sua energia está pedindo desculpas, a mente do outro conclui: ele é relaxado, ele é fraco, ele não tem disciplina, ele não merece. Porque disciplina é visível. Se você não governa nem a própria imagem, por que alguém acreditaria que você governa um negócio? Se você não cuida do básico, por que alguém te confiaria um contrato? Negligenciar sua imagem é difamar você mesmo. É contar uma mentira sobre sua alma. Você diz para o mundo que é descartável. E o mundo cruel e literal acredita. E existe um paradoxo sombrio no caminho dos recursos. Dinheiro flui para quem parece que não precisa. Vai num banco e pede ajuda parecendo desesperado. Voz fraca, olhar de quem está implorando, cheiro de necessidade. O que acontece? O cofre fecha. Você vira risco. Agora pega outro homem que precisa tanto quanto você. Só que ele entra alinhado, limpo, firme. Ele não pede, ele propõe. O cofre abre e as condições mudam. Por quê? Porque ele sinalizou abundância. Seres humanos seguem a lei da associação. Riqueza parece competência. Pobreza parece incompetência. Se você parece precisar de ajuda, você raramente recebe. Se você parece ser o tipo que resolve, o mundo te oferece recursos. E é por isso que fingir até conseguir não é vaidade. É estratégia de sobrevivência. É pragmatismo maquiavélico. Parecer pobre é sinal de custo. Parecer forte é sinal de investimento. Ninguém quer pagar custo. Todo mundo quer investir. Quando você entra numa negociação diminuído, você está pedindo caridade. E caridade é sempre dada com desprezo. Mas quando você entra imponente, você está oferecendo aliança. E aliança é respeitada. Você precisa entender uma coisa. As pessoas têm pavor de se associar com fracasso. Se alguém aposta em você e você parece quebrado e dá errado, essa pessoa parece burra. Era óbvio, olha para ele. Mas se você parece impecável e dá errado, você é desculpado. Ele parecia certo, enganou todo mundo. Sua aparência é um seguro para quem decide. E enquanto você não aprender isso, você vai continuar sendo ignorado, subestimado e esmagado antes mesmo de abrir a boca. E agora a gente vai entrar na parte que mais incomoda, porque aqui não é sobre roupa bonita, é sobre biologia, é sobre hierarquia, é sobre o cérebro animal que ainda controla o mundo, mesmo com todo mundo fingindo que é civilizado. Dominância não é uma invenção social, é uma regra da natureza. Lobos, chimpanzés, leões e humanos. Todo mundo escaneia status o tempo inteiro. E quando um predador vê um animal mancando, ele não sente empatia, ele sente oportunidade. O manco vira alvo. Na vida real, a gente não rasga garganta com dente. A gente rasga com preço baixo, com exclusão, com humilhação, com desrespeito, com desvantagem no contrato, com gente te tratando como se você tivesse que agradecer por existir. E quando você parece pobre, você está mancando socialmente. Você está sinalizando que não tem recursos, não tem proteção, não tem influência, não tem poder de reação. Você vira um alvo seguro, um alvo barato, um alvo que ninguém vai defender. É por isso que o mundo cobra mais caro de quem parece fraco. É por isso que o vendedor empurra a pior opção para você. É por isso que o amigo tenta tirar vantagem. É por isso que você entra num lugar e ninguém te oferece nada, porque no fundo a leitura é simples. Esse cara não vai fazer nada. A aparência é a sua cerca elétrica. Ela não precisa atacar ninguém. Ela só precisa fazer o predador hesitar. E hesitação é tudo. Se alguém olha para você e pensa por meio segundo: pera, quem é esse cara? Você ganhou, porque você mudou o frame, você mudou o jogo. Mas se não existe hesitação, se você já entra marcado como vítima, o ataque vira inevitável. E eu sei o que você pode estar pensando agora. Isso é injusto. Sim, é. Mas discutir isso é como discutir com a gravidade enquanto você cai de um prédio. Não muda nada. Maquiavel não escrevia sobre o mundo ideal. Ele escrevia sobre o mundo real.
E no mundo real, quem negligencia a armadura morre socialmente. E aqui vem uma pergunta que quase ninguém faz. Quem foi que te ensinou que aparência não importa? Quem foi que te convenceu que vaidade é pecado? Quem foi que te colocou na cabeça que se arrumar é futilidade? Normalmente são dois tipos de pessoas, ou gente que já desistiu e precisa transformar fracasso em filosofia, ou gente que quer te manter pequeno, porque o discurso, o que importa é por dentro, é uma frase linda, mas serve para consolar quem não tem acesso. A verdade é que caráter ajuda a manter, mas a aparência decide a entrada. Seu interior é o produto, seu exterior é o marketing. E você pode ter o melhor produto do planeta. Se você embrulha ele em lixo, ninguém compra. Quando você se veste mal, se cuida mal, anda torto, fala como quem pede desculpas, você está declarando guerra contra você mesmo. Você está dizendo para o seu cérebro: eu não sou prioridade. E o mundo é um espelho. Ele devolve o respeito que você demonstra ter por si. Se você se trata como item de desconto, o mundo vai negociar seu valor. Se você se trata como uma peça rara, o mundo vai hesitar antes de te tocar com mãos sujas. E isso tem uma camada quase espiritual, porque quando você afia o exterior, você afia o interior junto. Faz um teste simples. Coloca uma roupa limpa, bem ajustada, arruma o cabelo, postura reta. Você sente na hora. Sua mente muda. Você fica mais sério. Você fala com mais peso. Você para de rir por nervosismo. Você para de se diminuir. A máscara começa a virar rosto. Esse é o ponto. Você não espera confiança para se portar bem. Você se porta bem para fabricar confiança. Só que não é só roupa. Existe algo ainda mais forte que roupa: comportamento. O olhar de pobreza existe. É o olhar de quem pede desculpas o tempo inteiro. É o hábito de quebrar o contato visual primeiro. É o hábito de entrar num lugar tentando ocupar menos espaço. É a risada nervosa quando alguém te provoca. Isso é servidão em forma de linguagem corporal. Você pode colocar um mendigo em seda e ele ainda vai parecer mendigo se o corpo dele estiver implorando aceitação. E você pode colocar um rei em trapos e ele ainda vai parecer rei se ele tiver presença. Maquiavel já apontava isso quando falava que o leão não precisa rugir para ser temido. Ele só precisa existir. O homem que parece pobre geralmente é ansioso. Ele explica demais, ele sorri demais. Ele tenta agradar, ele fala rápido, ele tenta se justificar. Ele vive tentando ser aceito. Isso é escassez. Poder é calma. Abundância é silêncio. E silêncio é uma moeda que a maioria não sabe usar. Quem aguenta silêncio parece rico. Quem aguenta olhar parece forte. Quem aguenta ser julgado sem se explicar parece perigoso. E aqui entra uma regra que quase ninguém tem coragem de aceitar. O explicado perde valor. O homem que fala demais desvaloriza a própria palavra. Ele cria excesso. Ele derruba a demanda. Ele entrega informação demais e vira previsível. O pobre é barulhento. O pobre reclama. O pobre revela tudo. Ele conta seus problemas, suas dívidas, suas dores, suas inseguranças, como se isso fosse ser verdadeiro. Isso não é verdade, isso é munição. O poderoso é fechado. Ele não entrega o mapa de graça. Ele não abre o peito para qualquer um. Ele não se expõe sem motivo. O predador não anuncia a caçada. O tigre não faz discurso. Ele aparece e resolve. O CEO fala pouco. O homem no topo observa mais do que fala. Porque quando você é silencioso, você vira uma tela em branco. E numa tela em branco, as pessoas projetam poder. Elas começam a imaginar coisas. O que ele sabe? O que ele está pensando? Ele está me julgando? E de repente, quem está tentando provar valor são elas. Esse é o flip maquiavélico. O silêncio faz o outro trabalhar. O excesso de fala faz você trabalhar. E isso também vale no digital. Quem posta tudo o tempo inteiro parece espiritualmente pobre, parece carente, parece dependente de validação, parece alguém que precisa ser visto para existir. Já quem aparece pouco, mas aparece com intenção, parece ocupado, parece seletivo.
parece valioso. Escassez cria valor. Presença rara cria respeito. E talvez você pense, tá, mas eu não tenho dinheiro para me vestir como rico. Só que isso é falta de imaginação. Porque parecer pobre raramente é sobre marca, é sobre manutenção. Um cara com uma camiseta simples, mas limpa, alinhada, bem encaixada no corpo, passa mais autoridade do que um cara com roupa cara toda amassada e suja. Disciplina custa quase nada. Passar uma roupa custa esforço. Cortar o cabelo custa pouco. Lixar a barba, cuidar das unhas, limpar o tênis, andar reto. Isso não é luxo, isso é guerra psicológica. E os detalhes gritam. Um celular com tela quebrada, por exemplo, é um sinal gigante de pobreza. Ele diz, eu quebro coisas e convivo com o quebrado. E isso entra no seu cérebro também. Você começa a aceitar o quebrado como normal. Você normaliza o caos, e o caos vira sua identidade. Não viva com coisas quebradas. Se não dá para consertar agora, pelo menos não exiba como se fosse parte do seu personagem. Você precisa aprender a controlar a narrativa. Isso não é mentir. Isso é enquadramento. Um fotógrafo corta o lixo do canto da foto. Você é o diretor da sua própria imagem. Você escolhe o que entra no frame. Se você tem um carro velho e feio, você não estaciona na frente do lugar onde você quer parecer grande. Você estaciona longe e chega firme. Postura reta. Passo calmo. Sem pressa. O rei não corre. O rei chega. E tem um ponto que é o mais cruel de todos. As pessoas que você anda junto, porque o mundo te pinta com o mesmo pincel do seu grupo. Se você anda com derrotados, você vira derrotado por associação. Se você anda com gente largada, você vira largado por associação. Não importa o que você é por dentro, o mundo lê a capa. E Maquiavel já dizia que um príncipe é julgado pela qualidade dos homens ao redor dele. Se ele anda com tolos, ele parece tolo. Se ele anda com fortes, ele parece forte. Isso não é sobre abandonar amigos por ego, é sobre entender ótica. É sobre entender que o mundo decide seu valor em segundos. E agora vem o paradoxo mais perigoso. Quando você remove os sinais de pobreza da sua vida, algo estranho acontece. Você para de ser pobre. Não porque o universo recompensa, mas porque o mecanismo muda. Quando você se veste com poder, você recebe respeito. Quando você recebe respeito, você recebe acesso. Quando você recebe acesso, você recebe oportunidade. Quando você recebe oportunidade, você recebe recurso. A máscara puxa a realidade para perto dela. Você começa a acreditar em você. Você se olha no espelho e não vê um coitado tentando sobreviver. Você vê um competidor. E aí você age como um competidor. Você negocia melhor, você para de aceitar migalha. Você aprende a sair de situações ruins sem medo. Você para de agradecer por ser explorado. Você muda seu comportamento, e seu comportamento muda sua vida. Essa é a regra. Todo mundo vê o que você parece ser. Pouquíssimos vão descobrir o que você é de verdade. Então faça o mundo te enxergar como alguém que merece respeito antes mesmo de abrir a boca. Não espere o ouro para polir a coroa. Vista a coroa agora. O ouro segue o rei. Mas, se você continuar nos trapos esperando permissão, você morre neles. E a escolha está na sua frente todos os dias. A cada olhar que cai em você. Eles vão ver vítima ou vão ver ameaça. Eles vão ver alguém para ignorar. Ou alguém que não vale o risco de desrespeitar. Agora você entende a lei. Mas entender é só o começo. O abismo é executar. E existem técnicas específicas de manipulação de percepção que eu não posso colocar aqui de forma aberta. Tem gatilhos psicológicos que fazem até gente grande recuar e fazem um homem comum parecer inevitável. Se isso abrir os seus olhos, entenda. Isso aqui é só o que dá para mostrar publicamente. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreve, porque isso ajuda muito o canal a continuar. E me diz nos comentários, qual sinal de pobreza você percebeu que estava te sabotando sem você notar?